A gente vai falar sobre o caso Marielle, então é um assunto muito sério aqui para a gente tratar. Ontem foi revelada aquela delação do ex-policial militar, o Elcio de Queiroz, sobre o caso Marielle. E aí a gente teve vários desdobramentos, e uma dessas coisas foi a quebra de confiança, um dos motivos para o Elcio de Queiroz falar a respeito desse caso do comparsa dele, o Rony Lessa, que foi o autor dos disparos. E o Rony Lessa tinha dito para o Elcio que não tinha feito nenhuma pesquisa sobre a Marielle Franco, então não tinha deixado nenhum rastro, não tinha deixado pistas, e na verdade a Polícia Federal descobriu agora, nesse novo inquérito, que a prova do crime, uma das provas, inclusive, é de que 2 dias antes desse crime, o Lessa realmente pesquisou o CPF da vereadora e também da filha dela na internet, descobriu o endereço onde ela morava. O Rony Lessa sempre tinha negado isso. Enfim, Amado, eu quero te perguntar, tiveram várias coisas que foram, essas novas provas foram detectadas contra o Elcio de Queiroz. Ele resolveu falar porque o cerco estava realmente se fechando no entorno dele, ele percebeu isso? Pois é, querida. O Elcio falou, depois de um longo convencimento por parte da Polícia Federal. É óbvio que ao longo desses anos que ele está preso desde março de 2019, outros investigadores envolvidos no inquérito da Marielle haviam tentado convencer tanto o Elcio quanto o Rony Lessa de fazer uma delação premiada. Mas 2 acontecimentos fizeram com que o Elcio decidisse dessa vez. Um foi esse que você falou. Em conversas antes da prisão, o Elcio e o Rony Lessa tinham batido o que eles poderiam ter deixado de pistas, de vestígios. E o Lessa disse pro Elcio que não havia nenhuma prova a aparecer, nenhum tipo de pista. Já havia aparecido na pesquisa do Google, feita do Rony Lessa, que os dados foram obtidos pela quebra do sigilo de dados, sigilo telemático do Rony Lessa. Isso a gente ficou sabendo lá em 2019, que ele havia pesquisado um endereço no Google para ver a localização, que era o endereço da Rua do Bispo, aquele endereço onde houve o assassinato da Marielle. Agora apareceu uma outra coisa que, quando a Polícia Federal contou para o Elcio que havia aparecido, o Elcio falou: o Rony não foi leal comigo, que foi uma busca que o Rony Lessa fez num sistema de créditos de pessoa física, tipo um Serasa da vida, para conseguir os dados da Marielle e da filha dela. Ele acessou esse sistema, é um sistema que você pode assinar, pagar uma taxa, e você pode ver de muitas pessoas, você pode ver os dados de telefone, de endereço dessas pessoas, a menos que essas pessoas peçam para não terem seus dados usados para esses fins. E quando a Polícia Federal encontrou isso, foi mais uma prova de que o Rony Lessa havia pesquisado a vida da Marielle. Jogou isso para o Elcio. E usou uma outra informação também, que foi o depoimento da Elaine Lessa, que é casada com o Rony Lessa. E ela, no depoimento, ela ferrou os dois numa parte do depoimento, porque quando foi perguntado a ela se o Elcio e o Rony estavam naquele dia na casa dela, se haviam passado o dia lá, ela disse que não, que nenhum dos dois havia passado o dia lá. E isso desmontou um suposto álibi que o Elcio e o Rony acreditavam ter, que era de que ela garantisse que os dois passaram um dia na casa do Rony, portanto, eles não poderiam ter cometido o assassinato. Quando a Polícia Federal jogou isso para o Elcio, o que o Elcio deve ter pensado? Eu estou sendo abandonado. Se a esposa do meu principal comparsa está nos entregando dessa maneira, eu fui abandonado. E aí ele decide fazer a delação premiada. A investigação da Marielle, da morte da Marielle e do motorista Anderson, ontem mudou de patamar, gente, porque a gente teve em 2019 o fato mais importante até agora, que foi a prisão do Rony e do Elcio. Ontem você teve, digamos assim, o último
prego do caixão da condenação do Rony e do Elcio, e consequentemente também da pessoa que foi presa ontem, né, do Maxwell, conhecida como Suel, e porque você tem uma delação premiada que corrobora uma série de pontos que foram, de pistas que haviam sido encontradas durante a investigação. Agora, o Ministério Público tem uma acusação muito redonda contra os três. E também foi importante porque ela jogou na mesa a coisa da quebra da confiança. E isso, quando você está investigando uma organização criminosa, isso é fundamental para que haja um denunciando o outro. Ontem eu conversei com um policial da investigação e ele usou uma expressão curiosa. Ele falou, agora vai começar uma corrida de ratos, né, que é ver quem vai ser o primeiro entre o Suel e o Rony, e eventualmente outros nomes que a gente possa ainda não ter conhecimento, quem vai ser o próximo a tentar fechar uma delação para entregar o mandante. A Polícia Federal tem uma linha de investigação que eles não abrem, eles não expõem, por razões óbvias, né? Esse é um caso dificílimo de se investigar, que já tem 5 anos e ainda não está concluído, vamos lembrar, enquanto a gente não tiver o nome do mandante ou dos mandantes e não tiver a razão para o assassinato da Marielle, a gente não vai ter esse caso concluído. E essa linha de investigação, ela passa também por uma aposta numa possível delação ou do Suel ou do Rony Lessa. O Suel está sendo transferido hoje para um presídio federal, vai ser isolado do Elcio, isolado do Rony, cada um está num presídio federal diferente, e agora a polícia segue na investigação das obstruções de justiça também, porque tem muita evidência de que a Polícia Civil do Rio de Janeiro ela atrapalhou a investigação, né? Eu já tinha trazido essa informação aqui há alguns meses aqui no ICL, e a Polícia Federal espera que também a investigação dessas obstruções, né, coisas que foram feitas para atrapalhar a investigação, isso sirva para talvez se chegar ao mandante também. Gui, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje a gente vai voltar, né, Gabi, durante o dia inteiro sobre esse tema. É o nosso principal tema de hoje. Vamos falar sobre vários ângulos dessa investigação, o que foi descoberto e o que ainda está por vir. Mas eu queria aproveitar que a gente tem poucos minutos com você para falar sobre a repercussão política de ontem. A gente viu o bolsonarismo começando a se agitar nas redes sociais, né, Guilherme? Tem um clássico, viu, Gabi? Quando alguma coisa ligada a Marielle avança, os nomes do Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, e do Adélio Bispo reaparecem no Twitter, nas redes sociais. Então, o bolsonarismo se agita muito sobre esse tema, porque, obviamente, existe o risco de pessoas próximas ao Bolsonaro aparecerem entre as pessoas que podem ter mandado o crime. Não estou dizendo que foi nem o Bolsonaro, nem a família dele, nem ninguém, a gente não sabe quem são os mandantes. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Guilherme, as repercussões políticas em Brasília sobre essas revelações ligadas à morte da vereadora Marielle Franco. Pois é, De Luca, ontem, mais uma vez, o bolsonarismo deu aula de contranarrativa. Ontem foi mais um dia daqueles em que eles fizeram gol e parte da imprensa, não é nem que deixou o gol, que levou o gol, não, deixou o gol entrar. Foi passear na hora que eles chutaram e eles fizeram gol. O Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro, outros bolsonaristas, eles ignoraram o fato de que durante 4 anos do governo Bolsonaro, dos quais, em boa parte deles, a Polícia Federal participou das investigações, principalmente no início, durante os 4 anos foi um governo aliado ao Bolsonaro no Rio de Janeiro, primeiro do Wilson Witzel, depois do Cláudio Castro, com a polícia, os comandos das polícias civis nomeados por essas pessoas, e não se chegou a nada dessa magnitude, tirando o primeiro tiro do primeiro ano de investigação que levou à prisão dos dois. Depois não aconteceu nada. Em vez de o Sérgio Moro, por exemplo, que era ministro da Justiça, ser cobrado por isso, por exemplo, ele desviou a discussão e eles passaram a falar de, olha, como a delação premiada
ela é válida para investigação criminal? É claro que a delação premiada é válida para investigação criminal. O ponto não é esse. O ponto é como algumas delações premiadas da Lava Jato foram fechadas. É outra discussão. O problema não é na delação premiada em si. O problema é como elas foram, muitas delas foram fechadas. E está aí uma prova, no caso agora da investigação da Marielle, e o bom uso da delação premiada, como houve também na própria Lava Jato, outros diversos usos de delação premiada que foram bons. Mas eles conseguiram desviar a discussão para esse ponto de uma maneira que, na bolha deles, essa foi a forma como o tema Marielle Franco entrou na discussão. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que essa questão da Marielle, ela naturalmente, eu estava até lendo nos comentários aqui, ela toma esse rumo de ser acompanhada quase como um filme de suspense, um filme de ficção, um filme de investigação. E tudo bem, porque acaba que a vida hoje em dia virou meio que uma série de Netflix mesmo, uma mistura de, sei lá, de Black Mirror com um filme do Sherlock Holmes ali, com um negócio de guerra entre países e etc. Mas a gente tem que tomar um cuidado e não achar que é só isso. Não é só isso. Quando a gente fala da morte da Marielle, e por isso eu tenho no meu escritório em casa um quadro que eu ganhei da Marielle para lembrar do que isso significa. Porque estruturalmente a gente está lutando contra uma estrutura. A gente não está querendo só achamos aqui os mandantes do crime. Resolvido o caso da Marielle, resolvido o problema do Brasil. Não. Entendemos a estrutura que levou à morte de Marielle. E vamos combater essa estrutura que levou à morte de Marielle, que é uma estrutura que transforma maus policiais em milícias, que é uma estrutura que mistura política com polícia, que é uma estrutura que faz com que a Polícia Federal ela seja, perseguida e tente ser capturada para atender a interesses políticos e de poder. Essa estrutura que é a estrutura que a gente tem que vencer, descobrindo como aconteceu o estudo com Marielle. Isso não é só uma trama interessante da gente, enfim, lutar aqui para chegar no final, senão é igual filme do Rocky Balboa, que tu torce no final pro Rocky vencer, um filme que você vai lá e tenta adivinhar no final quem que matou o cara, que o Sherlock Holmes vai adivinhar. É muito mais do que isso. Segunda coisa, é claro que a gente tem que suspeitar de tudo que pode existir de envolvimento da família Bolsonaro com isso. A gente tem o direito de suspeitar. Tem ali o vizinho do Bolsonaro, o cara envolvido, o vídeo do porteiro que some, tem toda essa história. Mas eu não acho que a gente pode cair na armadilha. E qual que é a armadilha? De achar que, assim, a solução boa desse caso é achar que Bolsonaro está envolvido. E se, por exemplo, Bolsonaro não está envolvido? E a gente botou todas as fichas achando que Bolsonaro está envolvido. Então Bolsonaro é inocente? É inocente do que se morreram 700 mil pessoas de Covid? É inocente do que se o cara mandou comprar o kit Covid? É inocente do que se o cara tratou nossos irmãos e irmãs negros e negras no Brasil da forma como tratou, a comunidade LGBTQIA+, da forma como ele tratou, as jornalistas mulheres da forma como ele tratou? É inocente do quê? Se durante seu governo se aliou com as ditaduras de outros países, árabes e de vários outros lugares, e se afastou das democracias, se fez um governo diplomaticamente tão trágico. Não faltam crimes. Comprou mais de 100 imóveis e ninguém sabia, mais de 50 com dinheiro vivo. Entendeu qual o perigo da gente pegar e transformar isso naquilo que vai culpar Bolsonaro? Não, vamos fazer a investigação. Existe ali uma suspeita, a suspeita é fundamentada, mas, meu irmão, Bolsonaro tem um monte de problema. E não é isso que vai definir a sorte do Bolsonaro. Não pode ser isso que vai definir a sorte do Bolsonaro. Entendeu? E essa questão
E essa questão da Marielle, ela traz pra gente um exemplo de como a Polícia Federal sabe trabalhar, quando deixa ela trabalhar. A gente tem uma ótima Polícia Federal. A gente tem ótimos investigadores, tem ótimos agentes. Não é à toa que o Bolsonaro ficava trocando superintendente o tempo inteiro. Não é à toa que o Bolsonaro ficava trocando diretor o tempo inteiro. Então, isso para mim é uma mensagem importante. A Polícia Federal sabe trabalhar e a gente tem que dar espaço para ela trabalhar.